profetas rejeitados? Tem muitos. E agora eu quero fazer um pedido. Que você ore para que os verdadeiros que não se venderam não morram. Porque se eles morrerem, vocês só terão enganadores. Que eles não desistam. Que eles não parem. Permita-me com temor. Eu tenho diversos amigos pregadores que vocês não têm ideia do quanto eles pregam. Por bondade de Deus, eu faço uma mentoria diária com várias pessoas. Por bondade, não é mérito meu, é Deus que quer. E quando eu ouço um deles dizendo, eu vou desistir. Esses dias eu conversei com um pastor. Deus me usava, eu fiquei caladinho. Minha esposa cantava, foi convidada a cantar em grandes exemplos. Mas os membros da igreja mataram a minha esposa. Hoje eu conversava com outro pai que dizia, pastor, eu não consigo acreditar em templo e igreja porque a minha filha era ativa, estava envolvida. E os líderes mataram a minha filha. E isso me matou, pastor. Sabe o que eu disse para ele chorando? Me dê um voto de confiança. Eu não sou perfeito, mas vou lhe mostrar que Cristo ainda está no meio da igreja, na vida dos fiéis. Você pode dizer comigo se você tem temor, mas diga com o coração, diga, meu Deus, não deixa matarem os teus verdadeiros profetas, assim como no tempo de Elias. Preserva os 7.000, preserva, Deus. 8 de Jeremias, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, por se fazer necessário ler essa sequência de versículos. Após a leitura, eu tiro um tempinho para agradecer a quem de direito e glorificar a Deus pela privilegiada oportunidade de estarmos aqui, tá bom? Seria bom que você pegasse a Bíblia, permanecesse com ela aberta depois da leitura, porque nós vamos consultar mais alguns versículos da palavra de Deus hoje. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos seus sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar, e você diz glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus, grato pela reverência. Meus amados, para que um homem possa abrir a boca e dizer que Deus falou com ele, é preciso que este homem tenha pelo menos duas coisas. Duas coisas, entre muitas, são extremamente primordiais. A primeira é que esse homem precisa ter muito temor de Deus. Um temor em alto nível. Porque o que nós temos visto nesses últimos dias são homens dizendo que Deus falou com eles, as profecias não se cumprem, as palavras não acontecem, e o que a gente percebe é que são homens sem nenhum pingo de temor de Deus.
A outra coisa que é preciso para que alguém abra a boca e diga Deus falou comigo é convicção. Isso porque, por ser seres humanos, você pode no seu coração duvidar que de fato foi Deus que falou contigo. Quantas vezes Deus não falou com você, aconteceu um fato e você se lembrou, Deus tinha me avisado, Deus tinha falado comigo, mas eu não acreditei. E eu estou dizendo isso porque há mais ou menos 6 a 7 meses, eu estava lendo a palavra de Deus, e enquanto eu estava lendo, Deus me remeteu a esta passagem e falou diretamente comigo. E eu não sabia quando haveria de pregar essa mensagem. Tanto que 6, 7 meses se passaram, e desde o dia que eu recebi o convite para estar aqui, geralmente terça-feira, eu estou na igreja onde congrego, é culto de ensino, é o culto de palavras que sustentam, onde nós ensinamos o rebanho do Senhor. Mas aqui estou, depois de ter recebido a bênção e a compreensão dos irmãos que ali congregam conosco. E aí essa palavra me saltou novamente ao coração. E eu tenho certeza que Deus haverá de falar coisas conosco, que servirão não somente para blindar o nosso coração e para o momento em que nós estamos aqui, mas elas também podem servir para outras pessoas que podem ser alcançados de diversas formas, inclusive com o seu testemunho daquilo que você vai ouvir nesta noite da parte de Deus. Por isso que eu pedi que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Eu quero começar repassando para vocês o tema desta mensagem. A priori, vocês não vão entender, quem sabe, a primeiro momento o tema, mas eu tenho certeza que com o discorrer da mensagem você vai compreender. O tema da mensagem que eu vou pregar hoje é exumação ministerial. Exumação ministerial. Você conseguiu captar o tema? Qual é o tema desta noite? 1, 2, 3. Exumação ministerial. Para quem conhece a primeira palavra, já deve ter assustado, já deve ter pensado, meu Deus, o que é isso? Mas se você ler o texto com atenção, está exatamente na Bíblia esta expressão. Vamos começar falando de Jeremias. Jeremias é um dos profetas que muito se destaca no Antigo Testamento e entre os profetas maiores. Ele ficou conhecido entre nós como profeta chorão, como profeta das lágrimas, visto que sempre estava empenhado em chorar e interceder pelas nações. Se você ler o livro de Jeremias, vai perceber que ele está sempre em movimento. Deus, que poderia falar direto com Jeremias, não faz isso. Deus fica dizendo, levanta-te, vai ali, compra um vaso, compra um terreno, vai para outro lado, vai para outro. E assim Deus faz o profeta se movimentar. E a partir dessa movimentação, o que Deus faz? Começa a comunicar as mensagens ao coração do profeta, para que essa mensagem fosse construída com base e com estrutura. A ele constantemente era dirigida a palavra do Senhor, a qual Jeremias deveria entregar a um povo, e preste muita atenção nessa parte da mensagem, não se distraia, deveria entregar a um povo que tinha convicção, e uma convicção errada, que tinha certeza, pastor Davi, que estava andando conforme a vontade de Deus, que estava agradando a Deus, que estava tudo em ordem e que nada precisava arrumar na casa. E você imagina ter que pregar para um povo que em seu coração, em suas convicções, diz assim, olha, está tudo em ordem, aqui não tem nada para fazer, as coisas estão em bom andamento. Isso aconteceu no Novo Testamento, sabe aonde? Na igreja de Laodiceia. Você lembra o que Jesus disse? Eu sei que vocês andam dizendo por aí, agora eu estou parafraseando, que vocês são ricos, que vocês são abastados e que vocês não têm falta de nada, ou seja, que está tudo alinhado no lugar. Porém, eu que sou o dono da igreja, estou aqui para dizer para vocês que vocês nem sabem que são pobres, cegos, miseráveis e nus. Quem disse isso foi o próprio Cristo, fazendo uma sonda daquela igreja. Porém, quando nós lemos os capítulos 7 e 8, encontramos profecias que apontavam para um juízo divino. E essa palavra juízo divino parece que está sendo esquecida pelas gerações ao longo dos anos. Prega-se hoje um Deus muito amoroso e eu creio nesse amor que foi cantado aqui. Prega-se hoje um Deus bondoso e eu creio na bondade de Deus porque eu estou respirando. Prega-se hoje um Deus doador que proporciona bênçãos infinitas e eu creio porque Ele deu o seu Filho por nós. Mas eu não posso
posso me furtar a dizer-lhes que esse mesmo Deus que vem revelando a sua bondade ao longo dos milhares de anos, ele sempre agiu sobre a face da terra com juízos. Ele sempre veio sobre a face da terra para punir os homens desde os primórdios. Você não lembra lá do jardim? No jardim alguém acha assim, Deus foi tão mal, tirou Adão e Eva do jardim, por que ele não deu uma chance, irmãos? Se ele quisesse usar de face a sua ira, ele nem tinha expulsado do jardim, ele tinha matado logo e resolveu o problema. Mas ele não faz isso, ele age com o seu juízo, bane eles do jardim e impossibilita a entrada até que o seu filho encare a espada e possa abrir acesso. E hoje não só Adão e Eva, mas a AD Capivari em Rio Claro pode ter acesso à presença, ao paraíso de Deus. E esse juízo que nós encontramos aqui era necessário por diversas razões, e eu vou separar algumas delas. Se você estiver de Bíblia aberta, faz bem porque você acompanha. No versículo 5, o juízo viria por causa da ausência da justiça e honestidade entre os homens. No versículo 6, a opressão ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas. No versículo de número 6 ainda, o derramamento de sangue inocente. Deus não está falando do mundo, Deus está falando do seu próprio povo que estava derramando sangue inocente. No versículo de número 6 ainda, a Bíblia diz que esse povo que era de Deus, olhe para mim, e que dizia que está tudo em ordem, estava se inclinando a outros deuses, mesmo estando na casa do único Deus verdadeiro. É só ler o versículo 6. E o pior, a vida dupla que acreditavam estar oculta aos olhos de Deus. Para mim, um dos maiores enganos nos quais se encontram os homens é achar que podem se esconder de Deus. Parece que a gente voltou para o Éden, né? Adão, que não conhecia na sua profundidade o Deus onisciente, ainda ia conhecer. Quando ele termina de pecar, o que ele diz? Vamos nos esconder. Mas com o passar dos anos, nós aprendemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tem todo o poder, está em todos os lugares e conhece todas as coisas. E como é que alguém que sabe que Deus existe e tem esses atributos incomunicáveis e peculiares, diz assim: vou me esconder em determinado lugar para praticar adultério e ninguém vai ver. Vou conversar durante as madrugadas com conversas ilícitas e ninguém vai ver. Vou mandar uma imagem devida e ninguém vai ver. Mas nós ficamos com a Bíblia que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Nós ficamos com a Bíblia que diz que todas as coisas, Hebreus 4:13, estão nuas, descobertas e patentes aos olhos daquele que é bonzinho, não, que é amor, não, com quem deveremos prestar contas. E o povo faz isso aqui, ó. Olha para os versículos 8 e 10, se você ama a Bíblia, se não, só me ouve. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que para nada aproveita. Aí Deus diz assim, vou parafrasear: porventura vocês furtarão, matarão, adulterarão, vão jurar falsamente, queimarão incenso a Baal, andarão após outros deuses que conhecem, e aí então vocês virão, se colocarão diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e ainda dirão, escute isso aqui porque isso aqui me assusta: fomos libertados para fazer todas essas abominações. Eu estou falando do povo de... Eles diziam, nós estamos aqui porque Ele nos libertou para fazer tudo isso de errado. O jeito que a gente está vivendo é porque Ele nos libertou. Diga, libertou. Esses dias eu vi um grande líder, porque hoje em dia a gente tem gente grande, né? Nem Jesus foi grande, o grande se fez pequeno, né? Mas a gente tem gente grande aos olhos dos homens. Ele defendendo uma prática que, se você concorda, glória a Deus, mas há quem discorde. Eu sou um dos que discordo. E ele defender a prática, tudo bem. O problema é ele dizer que defende porque foi liberto
por Jesus para fazer o que estava fazendo. Bem, gente, eu não fui liberto por Jesus para fazer o que eu quero, mas para fazer o que tem que ser feito. Eu não fui liberto para Jesus para viver de qualquer forma, porque senão Paulo tinha que voltar e riscar o que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senão Paulo tinha que voltar e riscar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo tinha que voltar e riscar Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, e se é Cristo, eu vivo conforme a vida de Cristo. Jeremias vai ter que fazer todas essas denúncias de juízo. E sabe o que deve chamar a nossa atenção? Preste muita atenção. É que a primeira ação de Jeremias, pastor Davi, como um pregador, como um mensageiro, como um profeta de juízo divino, escuta isso aqui, irmão. Isso aqui é outra mensagem que eu tenho. Já faz mais de um ano, não consegui pregar, mas eu incluí ela aqui. A primeira ação de Jeremias era colocar o seu púlpito na porta da igreja. O tema da mensagem é um púlpito na porta. Olha o que Deus diz, se você quer saber se está na Bíblia, eu quero ler para ti. Olha o que Deus diz em Jeremias 7, 1 e 2. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e ali proclama esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá que entram por essas portas para adorar ao Senhor. Porque do lado de dentro não estava resolvendo. Então Deus queria falar do lado de fora. Por favor, abra sua mente para compreender o que eu vou lhe dizer. Esses dias, eu vou citar um exemplo de muitos que tem. Uma grande mensagem explodiu no Brasil. Pastora Helena Raquel, a quem eu tenho muito respeito. Que ministério. Só que enquanto a pastora Helena Raquel pregava e fazia denúncias do que está acontecendo no nosso Brasil, no meio evangélico, eu não me alegrava. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar. Não conseguia me alegrar. Sabe por quê? Porque a mensagem foi mais uma para fazer cortes, para achar que é bonita, e não causou mudança em quem estava ouvindo. Porque os que estavam presentes ouvindo continuam com as mesmas práticas. E mensagem bonita não é a que me faz pular e arrepiar aqui. É a que me converte, me muda amanhã. Que faz eu amar a casa, a família, a esposa, os filhos, perdoar. Que faz eu parar de viver vida dupla e dizer: eu ouvi a voz de Deus, então eu tenho que mudar. Essa é a mensagem que nós precisamos. Aí Deus está dizendo assim, pastor Andréia, não está resolvendo lá de dentro, Jeremias. Pega o púlpito e coloca na porta. Para que eles não entrem mais na minha casa de qualquer jeito. Para que eles não venham para cá pensando que me enganam com uma música bonita. Por favor, não se ofendam. Estou pregando, não estou atribuindo a ninguém. Estou falando de forma coletiva. Para que eles não se iludam com os ternos alinhados. Para que eles não pensem que eu estou recebendo qualquer tipo de glória a Deus e aleluia, porque está escrito que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para que eles não pensem que o dinheiro me compra. Para que eles não pensem que a fama me faz curvar. Não, prega para eles lá na porta, para que quando eles entrarem, eles entrem para fazer o que eu pedi, me adorarem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Posso falar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho muito tempo de crente. Vou completar 26 anos e agradeço a Deus. Mas
acompanhando um pouco da igreja, aqui tem gente assim, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Nunca foi tão fácil maquiar a adoração. Eu posso estar todo arrebentado, irmão, e ficar aqui para você, ó, aleluia, glória a Deus, e você dizer que está tudo bem. Eu posso pregar aqui, dizer que está tudo bem, e Deus me livre, Deus nos livre, Deus livre todos os homens de Deus comprometidos, e amanhã explodiu um escândalo. Esses dias eu vi um camarada, suposto apóstolo, tem coragem de reivindicar um título como esse. Eu já tremo sendo pastor, imagine apóstolo. Porque o que a Bíblia diz? Que essa honra ninguém toma para si. Só os que são chamados por Deus. E tem gente que está derramando óleo próprio na cabeça. Tem gente que está dizendo, eu quero, eu sou. Enquanto os verdadeiros correm, porque a maior prova da tua chamada é dizer, não quero. Não conheço um chamado exibido. Não conheço um chamado que se ofereça. Todo chamado correu até onde pôde. Aí Deus foi lá e diz, vem aqui. Aí ele estava pregando que estava sacudindo. Profecia para lá, profecia para cá, poder para lá. Semana depois, adultério de 3 anos. Se isso não te faz chorar e tremer, que faça a partir de hoje. Pecado na igreja não é para a gente sorrir e aplaudir, é para a gente chorar, porque você faz parte da mesma igreja. O ímpio não vai dizer, não foi na AD Capivari, Rio Claro, não. Ele vai dizer, foi os crentes. Jeremias prega para que eles entrem aqui direitinho. Escute isso aqui. O profeta deveria fazer isso por quê? Porque a casa de Deus, o templo no qual havia diariamente uma movimentação, havia sido modificada. Irmão, leia isso aqui que foi repetido por Jesus, versículo 11. Ao invés de ser casa de Deus, casa de oração, olha aqui para mim, você que pode, você que está assistindo. Olha o que diz o texto. Pois esta casa é, aquela que se chama pelo meu nome, para vocês, uma caverna de salteadores? Eis que eu mesmo estou vendo isso, sabe, em outras versões que diz, é essa casa um covil de ladrões? O que é um covil? Uma caverna, diga comigo, caverna. Que naquele tempo, pastor Joab, os assassinos e bandidos se escondiam para não serem pegos, com tremor e temor. Deus vai arrancar do meio da igreja assassinos e bandidos que estão escondidos, usando Rolex com dinheiro da igreja, fazendo jogatina com dinheiro da igreja. Eu estou denunciando de uma forma coletiva, eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja, porque a igreja de Jesus não tem placa, a igreja de Jesus tem autenticidade e marca. Eu estou falando da igreja aonde há ostentação, aonde há nepotismo, aonde o pastor está pagando caro para andar de carro blindado, porque não crê mais na proteção do Cristo vivo, que guarda os fiéis. Quem está falando não sou eu, é a Bíblia. Eu apenas remeto que o Espírito, que ele mesmo disse, que o Espírito Santo fale, que esse mesmo orou dizendo que não seja eu. Agora, se você acredita que sou eu, fale com Deus. É o pastor Max, diga para ele aproveitar e fulminar. Irmãos, eu não saio de casa para pregar uma mensagem sem antes perguntar para Deus o que eu estou vivendo disso aqui. O que disso aqui falta na minha vida? Chega de brincar com púlpito, irmão. Chega de fazer disso aqui ringue. Chega de fazer desse lugar tão santo palco, lugar de artista.
É daqui que ecoa a voz de Deus para uma igreja que quer ser direcionada pela palavra. E eu glorifico a Deus e declaro com tom profético que a voz de Deus continue ecoando deste altar e deste púlpito para essa igreja. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Você não tem ideia da minha estrutura em cima aqui desse púlpito. Você não tem ideia. Mas vamos lá. Eu preciso correr para não gastar muito tempo de vocês. O comportamento pecaminoso da nação despertou a ira divina, ao ponto de Deus prometer desamparar sua própria casa. Irmãos, me ouçam disso aqui. Eu tenho medo que isso aconteça. Preste atenção, eu vou ler a Bíblia para lhe dizer. Versículo 12, ide agora ao meu lugar. Era meu lugar que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da maldade do meu povo. E o que ele fez? Salmo 78, 60, 61. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, e a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória na mão do inimigo. Deus pegou a casa dele e lançou aos males. Só uma lembrança para nossa mente. Lembra da pandemia? Os crentes sinceros, choravam não podendo congregar. Gritavam dizendo que saudade da casa de Deus. Os de vida dupla, os carnais, não, deixa fechada. Deixa fechada, que aí eu vou para a praia, que aí eu viajo, que aí eu passeio, que aí eu adultério, que aí eu profano. Naquele tempo a casa ficou fechada. Aqui Deus está dizendo, eu vou entregar a casa aos ímpios. Não sei se você está sabendo, mas os governos malignos estão doidos para ter o domínio sobre a igreja. Querem controlar dízimos, ofertas, e isso é pouco para eles. Eles querem controlar o povo. E o que eu faço, pastor Max? Olhe para essa casa, como já disse o nosso cantor, que é tão bonita, não tem como não chegar aqui, não vislumbrar, e valorize cada centímetro quadrado dela. Valorize e não despreze como se fosse um shopping, como se fosse uma academia, como se fosse a praça onde se senta e chama palavrão, como se fosse o bar onde se fica no celular tirando selfie. Aqui ainda é casa de Deus, lugar santo, lugar de santidade. Entre aqui para servir, entre aqui para adorar, entre aqui com reverência, entre aqui com responsabilidade, entre aqui com temor. A casa não é de homens, a casa é de Deus. Soremai oseria barras. Temuntu idei que arrasa. Escute, deixa eu correr. Ainda nessa introdução, irmãos, que eu não sei se vou completar a mensagem por causa do horário, mas vou até onde o Espírito dizer para. Precisamos destacar a estrutura ministerial de Jeremias. Porque após que ele recebesse esse direcionamento do profeta, de Deus, muitas coisas poderiam fazer desistir. E aqui tem pelo menos duas. Se você está de Bíblia aberta, presta atenção. Primeira coisa que podia fazer Jeremias desistir. Jeremias devia remover do seu coração um sentimento que certamente lhe acometeria. O da intercessão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Profeta de Deus, ele não extrai, ele entrega. Profeta de Deus não usurpa, se doa. Profeta de Deus não manipula. Deus sabia que Jeremias não ia aguentar quando ouvisse o juízo. Sabe o que ele ia fazer? Orar. Olha o versículo 16, Deus já antecipa. Tu, pois, não ora por este povo. Não me dirige as súplicas, porque eu não vou ouvir.
presbítero Edmar, sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço teu coração mole, profeta. Eu sei que quando tu vê a espada, quando tu vê o matando, quando tu vê o ferindo, quando tu vê os escândalos, tu que é verdadeiro vai entrar no teu quarto e vai dizer: Deus tem misericórdia. Tem espírito de intercessão sendo levantado aqui essa noite. Que bom que eu ouvi aleluia. Porque tem gente que gosta de elogio. Eu estou falando que Deus vai te levantar com espírito de intercessão. Você sabe o que é espírito de intercessão? É eu deixar de orar por mim para orar pelos outros. É eu deixar de clamar pela minha casa. Está na hora, eu vou falar de uma igreja que ainda ora pelos que estão nos hospitais. De uma igreja que ainda ora pelos que estão nos presídios. De uma igreja que está aqui quentinha e confortável, que precisa lembrar que tem gente debaixo da ponte. De uma igreja que tem o que comer depois desse culto, que precisa lembrar de irmãos seus que não tem o que colocar em cima da mesa. De uma igreja que deixa de dizer: é eu por mim, quem quiser que se vire. Não. Está na hora da gente recuperar o espírito intercessor. Aquele espírito que visitou a casa de Abraão quando o anjo disse: estou indo para Sodoma e Gomorra e eu vou matar um por um. E Abraão disse: não destrua o justo com o ímpio. Não faz isso. Poupa o justo. Levante a sua mão, por gentileza, só se você acreditar. Alguém da tua casa, alguém da tua vizinhança, nesse momento, se você acredita no poder da intercessão, diga uma palavra a Deus sobre essa pessoa, porque a mão de Deus está indo lá dar livramento, está indo lá para libertar. Eu declaro livramento aos 2 anjos dessa casa que estão ausentes, aonde eles estiverem agora, que a mão de Deus os dê um grande livramento. Jeremias, não ore por eles. Eu sei que tu vai querer. Segunda razão, pastor Joabe, é que ele poderia desistir da missão por saber que sua mensagem seria rejeitada. Com todo respeito, porque eu posso ser que esse vídeo chegue a alguém, aos milhares de pregadores, homens de Deus, muitos deles estão se curvando porque não querem ser rejeitados. Pregam para bater quando a igreja é simples. Quando não é, Deus me disse, pastor André, disse nada. Deus está me mostrando para sua esposa. Falou nada. É para ficar bem. É para ser aplaudido. Jeremias, dir-lhe-ás, pois, versículo 27, todas essas palavras, mas eles não te darão ouvidos. Meu Deus, imagine Deus dizendo: eu tenho uma agenda para ti. Vai pregar, mas vou te dizer, tu pode pregar o que quiser da Bíblia, eles não vão aceitar. Profetas rejeitados? Tem muitos. E agora eu quero fazer um pedido. Que você ore para que os verdadeiros que não se venderam não morram. Porque se eles morrerem, vocês só terão enganadores. Que eles não desistam. Que eles não parem. Permita-me com temor. Eu tenho diversos amigos pregadores que vocês não têm ideia do quanto eles pregam. Por bondade de Deus, eu faço uma mentoria diária com várias pessoas. Por bondade, não é mérito meu, é Deus que quer. E quando eu ouço um deles dizendo: eu vou desistir. Esses dias eu conversei com um pastor. Deus me usava, eu fiquei caladinho, minha esposa cantava, foi convidada a cantar em grandes exemplos, mas os membros da igreja mataram a minha esposa. Hoje eu conversava com outro pai, que dizia: pastor, eu não consigo acreditar em templo e igreja, porque a minha filha era ativa, estava envolvida, e os líderes mataram a minha filha.
E isso me matou, pastor. Sabe o que eu disse para ele chorando? Me dê um voto de confiança. Eu não sou perfeito, mas vou lhe mostrar que Cristo ainda está no meio da igreja, na vida dos fiéis. Você pode dizer comigo se você tem temor, mas diga com o coração, diga: meu Deus, não deixa matarem os teus verdadeiros profetas, assim como no tempo de Elias. Preserva os 7.000, preserva, Deus. Por todos esses fatores, 2 juízos são descritos. O primeiro dos versículos 32 a 34 e o segundo no capítulo 8, dos versículos 1 a 5, que é esse aonde passo a descrever, a aplicar e encerrar a mensagem. Vamos voltar ao texto lido? Fica de Bíblia aberta, ou o irmão que é lá da mídia, que é habilidoso, alguns textos que eu vou citar aqui, por gentileza, coloque se possível. A profecia primeiro fala de uma exumação, que será realizada segundo a palavra do Senhor. Lembra do versículo 1? Deus diz que naquele tempo, no tempo de juízo, tirarão para fora das sepulturas os ossos. Os ossos. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma exumação. Se você nunca pesquisou, não sabe, é claro que com recursos que tem, a gente vai pesquisar. E eu não estou falando de IA, tá, irmãos? Não estou falando de chat GPT. Se você é pregador de IA e chat GPT, a hora que Deus tratar contigo, tu vai ver o que é IA, intimidade com o Altíssimo. Tu acha que Deus engana a igreja dele com um sermão geladinho, prontinho? Vá ler sua Bíblia, vá chorar nas páginas, vá orar, vá jejuar, porque Deus não depende de tecnologia. Os céus ainda estão abertos para falar com quem quer ouvir a sua voz. Aí eu vou fazer agora que nem uns pregadores empolgados. Procura essa no Google. Porque isso aqui está dando dor de cabeça, a pressão já baixou, já passei ali pela farmácia, não deu tempo de comprar o remédio, que a fila estava grande. Porque eu sou ser humano. O peso de uma mensagem dessa, eu sou ser humano, não estou aqui. Para mim, quisera que fosse outro. O peso é grande. O que é uma exumação, pastor? Consiste na remoção dos restos mortais, dos ossos de uma sepultura. E para que se faz uma exumação? Por algumas razões que eu também anotei, preste atenção. Superlotação nos cemitérios. Quando o cemitério está superlotado, é preciso fazer a exumação e colocar de lado os restos mortais. Família em mudança, que por uma crença deseja levar os restos mortais do seu parente para outra cidade. Comprovação de paternidade através de um exame, ou seja, faz o exame de DNA utilizando os ossos para confirmar uma paternidade. Análise da causa real da morte, porque muitas vezes alguém disse morreu disso, quando vai analisar, não morreu do que tinha dito. Você sabe que na Covid, aqui baixinho para nós, tinha gente morrendo de atropelamento, Covid. Tinha gente morrendo, lá perto de mim na época morreu um, numa briga o camarada deu com uma inchada na cabeça, abriu, morreu, Covid. Se fizesse a exumação de alguns corpos da Covid, saberia até que alguns foram assassinados. Mas isso é história para outro momento. Porque se faz uma exumação para uma análise policial e investigação criminal. Ajuda a elucidar crimes. Mas no caso da profecia, a exumação foi ordenada por outros motivos. E quais foram, pastor Max? Antes vejamos a quem pertenciam os ossos. Segura que aqui agora estremece. De quem eram os ossos que estavam sendo exumados? Você prestou atenção na leitura? Vamos lá. Dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes e dos profetas. Rei, autoridade política. Príncipe, descendência, herdeiro. Sacerdote,
líderes religiosos, profetas, nem preciso falar, mensageiros, porta-vozes de Deus. Todos estes estavam sendo exumados. Mas por qual razão eles precisavam ser exumados? Primeiro, para serem expostos? Não. A exumação destes corpos exporam muito mais do que restos mortais. Ao serem desenterrados, com eles vem uma exposição denunciativa de como eles estavam vivendo antes de morrer. Meu Jesus, Deus está dizendo assim, eu vou mostrar quem eram eles quando estavam vivos. Eu vou desenterrar, porque se você ler Bíblia, você vai ver que expor ossos, olhe para mim, segura um pouco, expor ossos era um ato vergonhoso. Quando se tinha uma guerra, os inimigos desenterravam aquele que foi subjugado para fazer vergonha com os restos mortais. Só que Deus não quer fazer vergonha. Deus, quando quer revelar, ele só precisa de osso. Tira os ossos, porque eu vou dizer quem é quem. E o que o Senhor quer falar deles? Primeiro, o Deus de Israel queria que todos soubessem. Primeiro, a quem aqueles homens realmente tinham amado quando estavam vivos. Olha o versículo. A quem eles amavam. O verbo amar aqui, pastor Davi, é usado para descrever um comportamento infiel e ilícito. Eles se diziam servos de Deus, mas amavam outros deuses. Se diz servo de Deus, mas troca ele pela Netflix e as suas maratonas. Se diz servo de Deus, mas troca ele para rolar tela de internet em casa. Se diz servo de Deus, mas troca ele pelo crack, pela droga, pelos vícios, e ainda vem aqui dizer que está tudo bem. Se diz servo de Deus, mas se curva diante de outros deuses. Segundo, a quem aqueles homens realmente tinham servido. Será que estavam servindo a Deus? A palavra servia aponta para a adoração e também para a obediência que esses deuses exigiam. Deus te quer voluntário, lá fora te quer por exigência. Deus nunca obrigou um crente a ficar aqui. Para dessa tua conversinha. Se tu não fizer, eu vou me desviar. Coitado é de ti. Se Deus não fizer, então o que vai acontecer, criaturinha de Jesus? Deixa eu abaixar um David Leonardo aqui, que vai acontecer lindo. Linda. Pronto, a igreja vai acabar. Pastor, o senhor está brincando com alguém que quer sair da igreja? Não, eu estou brincando com gente sem vergonha, que não consegue ouvir a verdade para ser curado e quer botar a culpa na igreja. Lá fora exige. Quer que eu prove? Tu chega atrasado no trabalho? Tu falta serviço? Tu dá desculpa para o teu patrão? Tu mente na mensagem do WhatsApp dizendo que está doente quando está bonzinho? Comendo pipoca e sentado no sofá? Tu mente para o teu patrão? Mas para a igreja? Estou doente. Não tem medo de morrer, não? Não tem medo de morrer? Ou está querendo ficar doente de verdade? Um dia, pastora Ana Paula, na pandemia, Deus mandou eu perguntar para a igreja, vocês querem o quê? Saúde para estar na minha casa ou doença para estar internado? Saudável desse, tu sabe quanta gente está entubada agora? Tu sabe quanta gente está numa mesa de cirurgia agora? Entre a vida e a morte, os parentes aflitos lá na porta. Olha onde tu tá, jovem. Olha onde tu tá, mulher. Tu tá na casa e na presença de Deus. Vai dar desculpa. Aqui ele não exige, não. Aqui ele só aceita o que é verdadeiro e voluntário. Não, ele não vai exigir, não. Deus não vai ficar roendo unha. Ela saiu da igreja. Não. Cuidado, que ele pode ir lá te alcançar com juízo. Esqueceram. Eu estou com saudade desses negócios, irmão. Não é desejando mal de ninguém, não. É só para o povo lembrar. Esqueceram. Quem não vem pelo amor. Olha, tem poucos que conhecem, porque a nossa geração nunca ouviu isso.
Nossa geração nunca ouviu essa frase, ela só ouve assim: Jesus não quer te perder. Jesus vai atrás de ti até o último, ele é o bom pastor. Mas quem se desgarrou foi a ovelha, não foi ele que jogou fora. O que eu estou lhe dizendo é: para os outros deuses, lá fora, exigência. Para Deus, voluntariedade. Diga comigo: obrigado. Diga: obrigado, porque o Senhor nunca me pressionou a te servir. Eu sirvo porque te amo, te adoro, te louvo, te exalto. Aqui eles tinham seguido, o verbo seguir significa ir após, indicando o estilo de vida dos seus devotos. Irmão, vamos parar com essa balela. Eu sou crente e anda como mundano. Eu sou crente e faz tudo que está lá fora. Eu sou crente e vive uma vida dupla. Para com isso. Ah, pastor, para com isso. A minha vida mando eu, então nem Jesus manda. Se manda tu, fica lá mesmo onde você está. Agora, se Jesus manda, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A quem realmente buscavam. E aqui fica difícil, porque eles diziam buscaram a Deus, mas estavam buscando falsos profetas. Ei, irmão, por favor, posso te dar um conselho? Eu não sou o pastor de vocês não, misericórdia, mas é um conselho de um irmão em Cristo. Posso? Você pode dizer amém? Não caia nesse erro. Pastor, eu queria ouvir uma palavra. Pastor, tira uma palavra para mim. Rapaz, quando vem assim, tira uma palavra para mim, eu vou logo lá no inferno mesmo. Assim diz o Senhor, tu vai para o inferno. É baixo o espírito da irmã Nadir. Espírito da irmã Nadir, tu vai sim. Que é isso? Tu nunca aprendeu que quando Deus quer falar contigo, não é tu que vem? É Ele que vai? É Ele que vai? Como ele veio aqui essa noite para dizer: é contigo que eu quero falar. Não é tu que vem, é ele que vai. Para de usar a caixinha de promessa virtual. Tem jovem aqui que nem conheceu caixinha de promessa. Pensa no bichinho que era bonito, com zíper assim, tá. Aí tu abria zíper, aí tu todo desconcertado, fez um monte de besteira querendo ver Deus te bater, aí tu abria: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eis que eu estou contigo. Aí você ficava trocando e naquele trem não tinha uma palavra de juízo, irmão. E hoje o camarada quer uma frase para botar no status, quer uma frase para botar no Facebook, não procura uma dizendo: eu quero me arrepender. É só coisa boa, é só coach. Só psicologia. Quer ouvir Deus? Quer mesmo ouvir? Quer mesmo ouvir? Tem coragem? Pede agora aí na tua mente e diga: Senhor, usa o pastor Max com aquilo que eu preciso. Duvido. Tu tem coragem? Saudade, pastor Davi, me permita. Tem gente que nunca soube disso. Daqueles crentes, pastor Ana Paula, que diz assim: você vai no culto hoje? Eu não, aquele pastor é daquele que revela. Não vou não. Que pastor, eu não vou não. Que... Aí ele já estava confessando o pecado dele. Eu não estou aqui como o que revela, mas te trouxe a palavra revelada para dizer: corre do pecado, porque ainda tem homem de Deus para pregar a verdade. Adore, 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 adore a Deus. O pior, o que Deus queria mostrar? Diante de quem eles viviam prostrados. Não, mas eles estão adorando a Deus. Nunca. Deus diz: eu vou mostrar a quem eles se prostravam. Diga comigo: tratava-se da adoração astral. Que isso, pastor? Adoração aos astros. Sol, lua e exércitos dos céus. Os pagãos faziam do sol o seu Deus, da lua a sua divindade.
das estrelas e diziam as estrelas. Irmãos, tem uma glória que não é essa glória da criação, que está iludindo essa geração. É chamada de glória virtual. A glória virtual está puxando a gente e nos tirando da presença de Deus. A glória virtual nos roubou a oração, nos roubou a leitura bíblica. Eu duvido se você não desligar o celular, se você consegue orar. Eu duvido se você não desligar ele, se você consegue ler Bíblia. Bíblia? A geração mais pobre de Bíblia que já se conheceu. É por isso que ela ouve uns pregadores falando que não está na Bíblia e ela vibra. Glória, aleluia. Está lá na Bíblia? Quando você lê Bíblia, a hora que o pregador fala em verdade, você diz, opa, eu já li. Mas como você está sobrevivendo de corte do TikTok, Bíblia não importa. Importa alguém dizer que Deus falou e você acreditar. Posso profetizar para você coisa boa? Coisa boa. Deus te tirará das telas e te colocará nas folhas. Deus te tirará da tela e te colocará, me permita, pastor, Deus te tirará da tela e te colocará nas folhas sagradas. Alguém está querendo essa profecia, eu vou profetizar de novo. Você terá um amor pela Bíblia como nunca teve. Olha ali, eu estou vendo até o pessoal da mídia aí, porque alguns dizem que vocês não adoram. Estão adorando de mão levantada, dizendo, eu quero Bíblia. Pense num camarada que fica feliz quando um crente qualquer da igreja diz assim, pastor, eu estou lendo aqui um versículo, ou felicidade, e eu não estou entendendo. Aí eu digo, Jesus, me ajuda para que eu ajude ele. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu tenho uma dúvida, que felicidade saber que alguém está parando para ler a Bíblia e não se curvando diante do sol, da lua e das estrelas, que eram consideradas divindades. Os jogos estão fazendo as pessoas se curvarem. Vai doer, mas pelo menos tu vai largar. O celular está no culto, assistindo a final, escondido, não sei de quem. Vai lá para fora, não fica no culto, dá o showzinho, toca, canta, prega. E nós estamos cansados de ver gente terminar de ser apresentado. E aí ele canta, ou às vezes prega, e aí senta, permita-me, o tempo todinho do culto assim, A gente que está assistindo pela internet causa assim meu Deus, o que esse povo... E é famoso, não larga o celular. E não quer que eu pregue sobre isso? Não quer que eu diga nada, que eu aplauda? Ou que eu tome o teu exemplo, que enquanto tu estiver cantando e pregando, eu aí fique mexendo? E o pior, se ele vier cantar e pregar aqui, você mexer, tu vai ver o gigante. Tu vai ver o santo. Eu estou aqui, a irmã está no celular. Mas quando senta, é gente curvada. Posso dizer uma coisa para você? Estou terminando, irmãos. É porque eu preciso entregar essa mensagem. Se eu não entregar, quem vai para o leito sou eu. Então eu preciso entregar. Se você quiser ir embora, vai com a bênção de Deus. Mas se quiser ouvir Deus falar, ouça. Eu estou correndo para entregar. Quer que eu te diga algo? Se faz necessário nós entendermos que neste lugar eu tenho que esquecer tudo. E estar aqui exclusivamente para Ele. Eu não estou falando, irmão, de quem de vez em quando tira uma foto. Isso é natural, a gente quer registrar. Quem de vez em quando tem que responder. Esses dias eu vi o pastor Tiago falando aqui, irmão, eu estou mexendo no celular, mas é porque eu estou nos bastidores e tal. Quer dizer, tem que justificar.
A gente sabe quando é natural, que alguém está ali trabalhando os bastidores. Eu estou falando de gente que quando vem um cantor, vem um pregador, o irmão dá vontade de orar para Jesus matar tudinho na frente do púlpito. Aí vem para a frente do púlpito assim, ó. Mata essa idolatria. Idolatria, homens. Não se ofenda. É o ministério que Deus me deu, eu não posso fazer nada. Mas se tivesse alguém de nome, supernome e hipernome, não tinha lugar nessa igreja hoje. Eu sou contra? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o crente autêntico, você está indo para a igreja, tá, mas hoje não é pregador tal. O que me importa? Jesus está lá, eu não quero saber quem é o pregador. Eu estou indo é para adorar. Crente não pergunta quem é hoje. Crente pergunta que hora começa, porque eu já estou pronto para adorar. Ainda tem uns que ficam insatisfeitos. Quem é hoje? É irmão do boné. O pastor Marcos. Mas não se preocupe não. Se tivesse 10 aqui, era com a mesma alegria. Eu prego para um rebanho que às vezes vai 10, 15, 20, 30 para o culto. Que eu nunca vi uma geração que está gostando de faltar culto. Não saiu um glória agora, eu vou pregar só para o irmão que disse eita. Posso ser uma coisa, profecia? Que os motivadores sejam motivo de gratidão por Deus ter dado a essa igreja a possibilidade de receber grandes homens. Mas jamais se tornem ídolos para você. Quando for os seus pastores da casa, vem com maior empolgação ainda. Quando for os da casa cantando, aí é que tu voa da cadeira. Quando for um obreiro simples pregando, aí é que tu abre a boca, desentope o cano e enche a casa de glória a Deus. Quando os for de casa, diga: eu não preciso de motivadores, eu estou aqui porque eu adoro ao único Deus verdadeiro. Quem adora Ele, quem adora Ele, quem adora Ele. Eu não vou ler porque não dá tempo, mas sabe o que acontecia com quem adorava o sol, quem adorava a lua, quem adorava as estrelas? Deuteronômio 17, de 2 a 5, Deus só dizia assim, ó: manda matar todos. Manda matar todos. Esse dia me passou pela mente um texto que eu gritei por misericórdia. Você sabia? Está na Bíblia, tá? Está na internet não, na Bíblia. Que um dia Deus disse: vou matar tudinho de 40 anos para cima. De 20 anos para baixo. De 20 anos para cima. De 20 anos para baixo eu vou deixar. Porque nenhum vai entrar. Se nós não nos convertermos, assim como a pandemia levou muitos, vou repetir. Não vou repetir. Eu vou pedir para você fazer uma oração, se você entendeu. Com a mão no peito, diga comigo: Senhor, não deixa passar a minha oportunidade. Se é verdade, receba graça e renovo da parte de Deus. Se é verdade, receba graça e renovo. Deixa eu correr. Como se não bastasse agora a exposição com os reis, príncipes, sacerdotes, profetas. Como realmente eles viviam, sabe o que Deus diz agora? Não enterra de novo não. Está no versículo 3. Não enterra não. Deixa do lado de fora. Agora eles vão servir de esterco. Agora eles vão ficar envergonhados aí, porque se eles acham, irmão, que coisa tremenda. Tem gente dizendo assim: muitos vão ficar envergonhados no dia do juízo. Deus vai abrir um monte de sepultura, é agora. É nesse tempo. Tem tanto pecado sendo exposto. Tem tanta coisa saindo de debaixo do tapete. Né? Tem tanta coisa. É Deus abrindo sepulturas. Deixa aí exposto. Deixa e não enterra. Por quê? Por uma razão. Olha o versículo de número 3.
para que o restante que ficou, essa raça maligna, meu Deus do céu, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde eu lancei do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Morreu uma turma, mas eles deixaram discípulos. E tem no meio dos meus uma raça maligna. Raça significa clã. Clã aqui tem a ideia de família. Vai ver os originais, tem a ideia de família. Irmão, nós temos denúncias de famílias poderosas, que só na mão de uma família tem centenas de igrejas. Pastor, o senhor é corajoso? Não, sou temente. Sou temente. Porque se eu me furtar de denunciar e aplicar essas coisas, quem vai pagar o preço sou eu. E antes aqueles que estão corruptos do que eu. Que eu pague pelos meus pecados, pelos meus erros. Tem gente se achando dono da igreja. O filho tem chamado? Não. Não, mas a gente consagra, porque aí fica tudo em casa. O genro tem chamado? Não, mas consagra. Até quando esse nepotismo? Até quando passando de um para outro? Não tem mais oração para Deus dizer? Na igreja que estava em Antioquia, haviam pastores, profetas e mestres, e jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai, 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 separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Por que escolheu ele? Porque ele é formado. Oh, eu estava aqui. Eu quero me dirigir aos senhores que têm mais idade. Eu estava ali pensando na importância dos senhores. Isso aqui não é rasgação de seda. Sabe por quê? Os senhores conheceram a igreja do passado. Vocês sabem como ela era. E hoje tem uma turma nova dizendo: tira esses velhos, joga eles fora. E não serve para nada, só para dar trabalho. Ah, meu filho, tu pode ler 1000 livros, mas não tem a experiência que esses homens têm. Tu tem conhecimento, mas não tem na pele a prática do que é ser crente. Gente, eu não sou contra Deus chamar a família e os filhos. Quem sou eu? Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia manda a gente orar porque Deus conhece quem vai fazer a obra. Onde ficam pastoras? Onde ficam pastores aqueles que não têm diploma, não falam direito, mas têm uma chamada, mas nunca vão subir aqui porque não tem o carro do ano, o terno bonito, o salário alto, porque não são filhos de fulano e beltrano. Deus fará uma revolução na terra, e quem é chamado vai voltar para o lugar que, meu Deus, o que Deus está falando aqui é tremendo. Deus vai tirar do palco o artista e vai trazer quem tem chamada desde o ventre. Preciso correr para terminar. Deus traz um caminho de solução. Diga comigo: Deus tem solução. Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Olha comigo. Põe na tela, por gentileza, versículo 4. Põe o versículo 4. Diz para eles: assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desfiar-se-ão e não voltarão. Diga comigo o nome disso. Diga o nome disso. É lógica. Se você cair, irmão, você fica no chão? Estou falando literalmente. Se você cair e der uma topada lá, você vai ficar no chão? Óbvio, lógico. Você passa o susto e levanta. E por que tem gente caído espiritualmente que quer continuar no chão? Por que tem gente na lama? Assim diz o Senhor para você que porventura esteja caído: é hora de fazer a oração do filho pródigo. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui caído morrendo de fome?
levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Deus está levantando o caído na tua casa, na tua família. Recebe essa palavra. Será que não vão levantar? É a solução. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O Senhor sustenta todos os que caem, levanta todos os abatidos. Miqueias 7, 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Preste atenção. E quando Deus pergunta se eles querem se levantar, sabe o que acontece? Olha o versículo 5. Por gentileza, querido. Versículo 5, olha para a Bíblia. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém, com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou tentando trazer e eles não querem. Você se pergunta por que com tanta coisa ruim Deus ainda não tratou? Porque uma pessoa que tem senso justo pergunta, Deus, tu não vai fazer nada. Me diz uma coisa, quando você sabe de alguma coisa errada que está no meio da igreja, tu abre a boca para dizer assim mesmo, tu fica, será que não vai acontecer nada? Seja sincero. Quem tem senso de justiça de Deus faz alguma coisa. Vai ficar assim, Senhor? Vai ficar desse jeito? Sabe por que Deus ainda não fez? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga-se comigo, Deus, obrigado por estar me dando tempo. Quem agradece pelo tempo que está recebendo de Deus? Mas eu vou explicar por que eles não voltam. Preste atenção no texto que está lá. Porque eles estão na apostasia. Estão aonde? Olhe para mim. Olhe para mim. Faz de conta que é um... Aí você fica. Olha para mim. Apostasia. Que deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque não é qualquer apostasia, pastor Davi. Apostasia contínua. E o que é uma apostasia contínua? Aquela em que a pessoa persiste no erro. Persiste aonde? E sabe o que o erro diz para ti? Que está tudo bem. A pior apostasia é aquela que mente para você. Continua. Não tem problema. Jovens, não tem nada a ver clicar nesse link. Não tem nada a ver essa imagem e esse vídeo. Meus pais, eu estou falando carinhosamente, pelo amor de Deus, policiem os filhos do celular. Eu sei que vocês dão, é para distrair um pouquinho, é para meu filho, por favor, policia. 2 adolescentes planejaram a morte de uma família por causa de celular. Um jogo chama o outro e o outro diz, vai lá e mata que vocês ficam livres. E você acha que aquela família pensava que aconteceria lá? Não espere acontecer. Resista todos os dias, eu digo para os meus. Todos os dias, meus filhos. Policiem com isso. Quando eu sinto que tem coisa estranha, eu vou lá. E se eu achar, não, irmão, não dou uma de coitadinho, não. Vão ser repreendidos. Porque é melhor eles chorarem agora do que eu chorar mais tarde vendo os meus filhos indo para o inferno. É melhor ele ficar bicudo no quarto contrariado porque tu tirou o celular do que o diabo tirar ele de ti mais tarde. Incline a sua cabeça. Eles não querem voltar. Eles não querem voltar. Eu não estou pregando tudo, irmão, por causa do tempo. Melhor, fique de pé comigo e eu vou terminar. Preste atenção. Eu queria que você agora chorasse comigo. Chorasse. Eu sei que o sensível é bom chorar. Preste atenção na conclusão dessa mensagem que Deus me deu. Diga bem forte comigo, bem forte. Quem pode entender o coração de um verdadeiro profeta?
Você lembra que no versículo 16 do capítulo 7, Deus tinha dito para Jeremias: não ore por este povo? Você lembra? Não faça súplicas. Jeremias não aguentou. Coloca aí para mim, querido, capítulo 7. Aliás, capítulo 8, versículo 18, coloca. 8, 18, por favor. Eu vou ler, mas eu quero que você acompanhe. E se isso aqui te tocar, por favor, chore. Depois que Jeremias viu tudo que Deus ia fazer, meu amado cantor, vocês dois se preparem para depois dessa aplicação. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O profeta não se alegrou com o pecado dos outros. Ele está triste, porque erro nunca alegou crente verdadeiro. Oh, se eu pudesse me consolar, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura e com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Olha o versículo 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo e eu ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Porque, pois, não se realizou a cura do filho do meu povo. Capítulo 9, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo, bem alto, leia. Se isso aqui te tocar, derrama a lágrima. 1, 2, 3. Se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite. Só até aí. Pegue na mão de alguém. Eu estou ouvindo alguém chorando, alguém gemendo. Não, irmão, eu não vim sacudir você. Há tempo para tudo. Eu vim aqui para te trazer uma mensagem muito desafiadora, que vai fazer você passar alguns dias sem dormir direito, porque vai lembrar do que foi dito. Por favor, se você não prestou atenção até agora, me dê só esses 3 últimos minutos. Baixe a sua cabeça. Está na hora da igreja começar a chorar por esses escândalos. Deus diz: profeta, eu não vou te ouvir. Ele diz: mas eu vou orar assim mesmo. Eu sei que tu é bondoso. Eu sei que tu perdoa. Eu sei que tu dá chance. De cabeça baixa, por favor. Você que ouviu essa mensagem. Eu não vou dizer em que momento ela te confrontou. Eu só sei que ela te confrontou. Você não pode sair daqui sem eu orar por você. Se você sente uma necessidade de vir aqui à frente receber uma oração por causa da palavra que ouviu, sai correndo. Você que quer Jesus, quer se reconciliar ou quer uma oração por causa da palavra que ouviu, vem rápido. Rápido, não fica preso aí não. É Jesus que está te chamando, tu vai ficar segurando. Tu sabe que Ele falou contigo, tu sabe que Ele tratou. Corre. Eu estou convidando porque tem, corre. Tu vai ficar aí disfarçando, lembra da maquiagem, foi contigo que Ele falou, corre. Pode ser essa a tua última chance. Eu não vou correr porque eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou ciclano. E meu irmão, para com isso. Não deixa a tua posição te iludir não. Não deixa mentir para você, eu não posso porque está todo mundo me olhando. Já tem alguém te olhando faz tempo. E é Deus. Vou repetir, você que ouviu essa mensagem e entende que precisa receber uma oração, vem correndo, vem rápido. Cantor, meu querido, pode vir? Vem, eu só estou esperando as pessoas virem. Se tiver alguém se reconciliando ou entregando a vida para Jesus, você só levante a mão para a gente saber. Se tiver alguém se reconciliando ou entregando a vida para Jesus. Se tiver alguém que não é crente ou está afastado e quiser voltar, corre, volta aqui hoje. Volta, tem mais gente vindo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer para não dizer que eu não disse. Daqui de cima o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor fala que ainda tem muita gente para vir aqui à frente. E não é porque eu quero não. Se eu fosse você, eu não desafiava a Deus.
Tu sabes, eu não estou aqui gritando, dizendo vem porque tu vai receber. Eu estou dizendo venha porque Deus falou com você. Pastor, eu sou pregador, melhor ainda. Pastor, eu sou cantor, melhor ainda. Pastor, eu sou isso, melhor ainda. Pastor, eu sou isso, melhor ainda. Porque você vai ser o exemplo para a igreja que está olhando você e dizendo: se ela foi, é porque eu também preciso ir. Quem mais precisa? Que as irmãs nos ajudem consultando se tem alguém reconciliando, entregando a vida para Jesus. Enquanto eles cantam, eu espero você vir à frente e oro. Podem cantar. Espírito Santo é o Senhor quem traz. Espírito Santo é o Senhor que traz. Podem ficar aqui à frente. Você que precisa, corre, corre, corre. Não deixe Deus tratar contigo em outro ambiente. Você que precisa, corre, corre, corre. Vocês que estão aqui de lado, podem vir mais para frente aqui, por gentileza, para mim orar por vocês. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Espírito Santo, tua palavra foi pregada. Vem jovem, vem adolescente, vem homem. Quem está te chamando não é o pastor Max, é o Espírito da profecia. Você precisa vir correndo receber a força para a tua última oportunidade. Corre, corre antes que seja tarde. Corre, corre. Pastor, que vergonha. Não, não, não. Vergonha se você cair. Vergonha se não tiver mais oportunidade. Corre, mulher, corre, marido, corre, esposa. Corre, filho, corre, filha. Corre, mulher, corre. É sobre todos e os anjos clamam. Eu estou te esperando para orar por você e por estes. Deus já falou contigo. Volta antes que o engano te leve ao abismo. Volta antes que o engano te leve ao abismo. Corre, corre, é Deus te chamando. E a igreja que adora o Deus da palavra canta. Foi perdoado, redimido foi, ante ao Cordeiro. Leva o seu nome, ante ao Cordeiro. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, Santo para sempre. Se Ele é santo, levante a sua mão e adore a Ele. canta, santo, se ao Rei dos Cante, Reis, santo, diga, diga, diga. tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome. Você pode abraçar alguém perto de você. Você pode abraçar alguém perto de você. Você pode abraçar alguém perto de você. Fique abraçado com essa pessoa aí. Os obreiros aqui, você pode abraçar o companheiro. Você pode abraçar o companheiro, Marrom. Abrace. Abrace e receba. 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 Fique abraçado, fique abraçado.
tocando bem baixinho. Eu vou pedir de novo, abrace alguém aí, fique abraçado com essa pessoa. Deus está te usando agora, Deus está te usando agora, Deus está te usando agora. Abrace, 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 abrace. Olha aqui no púlpito, obreiros. Se os senhores me recebem como profeta de Deus, o vosso ministério não será apagado, o vosso ministério não será sepultado. O Deus das misericórdias, amém. Até tentaram sepultar a tua chamada, até tentaram te enterrar, até tentaram dizer que não, mas hoje a porta se abre. Segura tudo. Os crentes batizados, levante a mão, os crentes batizados. Segura tudo, segura. Segura todo o som, por gentileza, já já vocês entram. Só o barulho de línguas estranhas agora. Segura Jesus coloca línguas estranhas na tua boca. Os jovens da AD Capivari Rio Claro, falem línguas estranhas. Pai, eu te agradeço por esta noite. Senhor, continua sustentando esta igreja, seus nobres pastores, todas as mulheres, jovens, adolescentes e crianças. E onde houver alguém que quer ser cheio do teu Espírito, enche agora. Sua voz, diga mais uma vez. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Glória a Deus.